Perfeito. Bem, olá, Mackenzistas, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional. Meu nome é Santiago, eu sou um analista de mobilidade responsável por comunicação e hoje eu estou aqui com a professora Regina e a Amanda Neves, uma aluna nossa que está realizando mobilidade na Duke University, para nos contar um pouco sobre a sua experiência realizando intercâmbio na instituição e também aproveitando o embalo para falar um pouco sobre o nosso novo programa em parceria com a Duke University, onde mais no finalzinho eu vou falar em mais detalhes sobre como é. Então, professora Regina, se quiser se apresentar. Bom, boa tarde, é um prazer muito grande poder estar aqui, para falar um pouquinho sobre algumas das ações de internacionalização da Faculdade de Direito, da própria universidade. Então, eu gostaria de agradecer também o interesse de vocês, né, que cada vez mais nos motivam a procurar outras oportunidades, a realizar parcerias tão boas como essa, e agradecer também a Amanda, né, que é uma aluna da Faculdade de Direito e que, mediante aí, né, o primeiro edital publicado, realmente se interessou, ela vai contar um pouquinho dela e dessa trajetória, dessa escolha e da experiência dela. E aí, justamente também deixando, né, aproveitando a deixa do Santiago, para dizer para vocês ficarem atentos aí às novidades e principalmente aí essas oportunidades que nós estamos tendo, né, e vamos ter aí também no curso de verão com a Duke University. Então, muito obrigada aí pela participação, pelo interesse de vocês. Obrigada mais uma vez, Amanda, pela participação também. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Amanda, eu sou aluna do nono semestre da Faculdade de Direito e eu estou há 6 meses morando aqui em Duke, fazendo um intercâmbio de mobilidade. Para quem não conhece, Duke fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Durham. E agora acabou de sair os 14 melhores programas de graduação dos Estados Unidos, e Duke é a quarta melhor faculdade de Direito que tem aqui. Nos Estados Unidos, a faculdade de Direito é diferente do Brasil, então a gente começa a nossa faculdade de Direito logo após sair, né, da escola, então a gente presta vestibular, e lá pelos nossos 5 anos de faculdade de Direito, e aqui nos Estados Unidos não é assim que acontece, eles fazem 4 anos de faculdade para depois fazer faculdade de Direito, então funciona como se fosse uma pós-graduação para eles. Então, quando você... Aqui, né, eu tenho muito contato com os americanos que já fizeram faculdade, já são formados em alguma coisa e agora estão fazendo faculdade de Direito, mas principalmente com o pessoal que faz o mestrado, né, que é o programa de LLM, que é a maioria das pessoas que eu convivo, que tenho aula, enfim, eles são desse programa e são advogados, muitos deles são advogados já formados e todos eles são do exterior, né? Assim, é muito raro um americano fazer o LLM, porque eles já fizeram 4 anos de faculdade, mais 3 anos de pós-graduação, né, que seria equivalente para a gente. Então, muitos desses LLMs são, vamos dizer, né, são intercambistas também. O programa deles dura 1 ano, então tem pessoas da América Latina, tem pessoas da Europa, então você tem contato com outras culturas além, né, da cultura americana. E, enfim, dos motivos para minha escolha de vir para a Duke era por ser uma faculdade muito renomada e por ter esse contato com a turma, né, do mestrado. E eu vi o edital quando saiu, como a Regina comentou, é a primeira vez que um aluno está vindo aqui, é a primeira vez que essa parceria está acontecendo, e eu vi o edital nos grupos de WhatsApp e no Moodle, e aí, conversando com os meus pais e entendendo um pouco mais o que seria o programa, eu resolvi aplicar. E se vocês tiverem, né, perguntas específicas sobre tudo isso, posso explicar, mas o edital tem bem detalhado as documentações que você precisa, o nível de inglês que você precisa ter. Acompanhar as aulas não é difícil, assim, eu tenho inglês fluente, então para mim não é uma dificuldade, mas os professores são super atenciosos, eles sabem que tem alunos que não falam inglês fluente, que não é a primeira língua deles, então eles sempre tentam acomodar esses alunos. Inclusive nas provas a gente pode pedir a tempo extra para os professores ou alguma qualidade extra ali na hora de realizar as provas finais para poder, né, ter o mesmo benefício que os alunos que já falam inglês desde que nasceram. Então,
pessoal aqui tem bem essa estrutura por ter, né, esse programa do LLM que muitos internacionais vêm fazer aqui. E, enfim, o Mackenzie, primeiro você faz, né, o processo seletivo para passar pelo Mackenzie, depois ser selecionado pela faculdade, e eu sou a única aluna do Mackenzie que está aqui, mas eu não sou a única brasileira. Então, tem 2 brasileiros no programa de LLM, e, enfim, isso foi muito bom para mim, porque eu tive um contato, quando eu cheguei aqui, a própria faculdade me colocou em contato com um desses brasileiros, o que foi ótimo. Ele foi super atencioso comigo, super me ajudou nas coisas. Hoje em dia a gente é amigo de um desconhecido, a gente virou super amigo, porque ele me ajudou com as coisas assim super básicas, então onde morar, onde ficar, que por, né, não ter ninguém aqui antes, a gente não sabia muito como seria esse cenário. Eu não moro na faculdade, muita gente pergunta isso. Eu moro fora da faculdade, mas eu moro a 15 minutos a pé do campus, então é super tranquilo. Aqui é uma cidade super calma, é super fácil de andar de transporte público e andar a pé, é bem tranquilo mesmo. Então, isso não é nenhum problema não morar no campus. É, enfim, é mais isso. As aulas são. Você pode escolher, né, as aulas que você quer ter dentro de uma seleção de aulas que tem. Aqui as aulas variam de semestre para semestre. Então, às vezes, tem aulas que tiveram no semestre anterior que não vão abrir nesse novo semestre, mas eles, logo que você já é aprovado, né, pela faculdade, eles já disponibilizam todos os cursos que eles oferecem, e aí mais para frente, quando chega o período de seleção mesmo, eles disponibilizam falando qual vai ser o curso que vai ter exatamente naquele semestre, quem é o professor, para você ler um pouco mais sobre o curso, entender o que você vai aprender naquela aula. Então, eles são bem solícitos nessa situação. Eu fiz uma reunião com o coordenador deles, que é o coordenador eles têm um coordenador especial para os alunos internacionais. Então, a gente fez uma reunião com ele, eu e as outras intercambistas, porque tem 3 intercambistas que vieram, então sou eu e mais 2 meninas, de outras parcerias com outras faculdades, e a gente conseguiu falar com ele deu a opinião dele no assunto, falava se achava que era uma carga muito alta, uma carga muito baixa, se tinha muito trabalho para fazer, se ia ser fácil de conseguir conciliar ali. Já aviso, a carga do Mackenzie é muito mais alta que a carga aqui. A gente tem muito mais aulas na faculdade de Direito aí no Brasil, então não é um problema para um aluno do Mackenzie vir para cá e saber lidar com a quantidade de matérias que vai ter, quantidade de horas, aulas que vão ter. A única diferença é que aqui a gente tem aula o dia inteiro, né? Tem essa possibilidade de ter aula o dia inteiro, né? A gente não tem só de manhã ou só à noite. Normalmente é de manhã e à tarde que as aulas acontecem. Então, para quem é um aluno do Mackenzie, que já está acostumado a ter muita aula e depois ir para o trabalho, enfim, já ter uma rotina um pouco mais corrida, não vai ser nenhum problema achar essa flexibilidade dentro dos horários. Acho que é mais assim um pouco da minha experiência, de como está sendo aqui, de como é a faculdade, mas agora falando de morar fora e fazer, né, um programa de mobilidade, eu, muitas pessoas me perguntaram por que eu escolhi fazer no último ano. Era porque um dos motivos a faculdade só aceitava alunos do 8º ao 9º semestre, então não tinha possibilidade de fazer antes, vindo aqui para a Duke. O Mackenzie tem várias opções para outras faculdades e outros tipos de mobilidade, então procurar às vezes o que melhor te atende e qual o seu objetivo nisso. Eu queria fazer para uma faculdade que talvez fosse que me agregasse algo, que trouxesse algo para o meu currículo e principalmente para o networking. Então aqui você tem professores muito renomados e você tem possibilidade muito grande de networking com os alunos, né? São alunos que principalmente do programa do LLM, são alunos que já são formados, são alunos que já são advogados, que já têm uma carreira construída, muitos deles, e, enfim, você já consegue ter um networking completamente diferente do que você teria numa faculdade no Brasil. E morar fora tem seus desafios, né? Tem não só acadêmicos, mas também pessoais, outra cultura, outro estilo de vida, com as pessoas por exemplo, uma coisa que pode parecer besta assim, mas as pessoas aqui tem a cultura deles jantarem muito cedo. A gente no Brasil está acostumado a jantar um pouco mais tarde que eles, então às vezes você vai combinar com seus amigos, vamos jantar, ele fala, vamos jantar às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, a maioria dos alunos estão ou no estágio ou começando a aula. Então, você começa a ver que às vezes certas coisas que são super pequenas
tem uma diferença muito grande pela cultura e como a gente é criado, enfim. E isso está sendo muito legal de conhecer essas culturas, e não só com os americanos, mas com o pessoal que é da França, o pessoal que é do México, o pessoal que é da Colômbia. A gente fica conversando, a gente vê como, mesmo países, principalmente, né, Brasil, Colômbia, Argentina, tem várias pessoas aqui que são da América do Sul, como cada país tem o seu jeito, cada um tem uma cultura diferente, cada um traz um conhecimento diferente e uma vivência diferente na conversa. É sempre super legal essa troca cultural que tem. Eu acho que isso também está sendo muito enriquecedor. Não é só o acadêmico, não é só estar numa faculdade muito renomada, é você poder conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, entender um pouco mais de como funcionam as coisas e sair um pouco, né, dessa bolha do Mackenzie, do trabalho e de como é viver em São Paulo. Enfim, é bem bacana fazer um intercâmbio, não importa para onde você for. Acho que a experiência cultural que você ganha, enfim, é muito enriquecedor e traz muito mais benefícios do que só você falar que você tem no seu currículo, falar que você tem uma super faculdade, ou que você fez uma super matéria, um super curso. Você cresce muito como pessoa e você cresce muito como um cidadão, assim. Então, você traz outras coisas além da aula de direito, além das aulas que você vai ter. E aqui você tem a opção de ter aulas diferentes. Tem aulas aqui que são mais de discussão, tem aulas aqui que são mais teóricas. Então, você tem. O meu objetivo aqui era pegar aulas que eu não poderia ter no Mackenzie. Por exemplo, eu não ia pegar aula de direito constitucional. Eu já tenho direito constitucional no Brasil, é uma matéria que eu já tive, e aprender a Constituição aqui, para mim, não ia agregar tanto quanto agregaria uma matéria, por exemplo, que é a que eu tenho de negociação, que ensina advogados a ter essa posição de negociação, métodos de negociação. Então, são matérias que cada um sabe, né, o que quer e o que vai trazer mais benefícios, mas aqui a faculdade tem um amplo portfólio, assim, para vocês escolherem dentro dele. Tem matérias mais transacionais, mais parte de negócios, então tem aula de M&A, tem aula de Venture Capital, mas também você tem a parte mais de litígios, então você tem aula de júri, você tem aula de evidências, então tem várias aulas diferentes para diferentes áreas, né, do direito, mas acho que é mais isso, assim, se tiverem perguntas, enfim. Bem, eu tinha algumas perguntas aqui, mas já teve uma aluna que fez uma pergunta. A Marina Souza deu boa tarde, primeiramente. Então, tudo bem. E se você se importaria de falar qual é o seu GPA, e se você fez voluntariado, extracurriculares, esse tipo de coisa. Bom, obrigada pela pergunta, Marina, mas para aplicar para esse programa do que eu faço, né, que é fazer esses 6 meses aqui, porque existem duas parcerias. Existe o Silk, que acabou de sair o edital, e o Silk ele é mais focado numa parte um pouco mais geral, então você não vai ter matérias específicas, é uma parte mais geral sobre common law, como funciona o sistema de common law e um pouco de inglês jurídico. Então, agora durante o verão vai acontecer, entre julho e agosto, então é mais focado numa visão mais geral. Mas para o programa que eu fiz, eu não precisei do que eles chamam de GPA, eu não precisei, porque o GPA deles varia de 0 a 4, né? No Mackenzie, as nossas notas variam de 0 a 10, mas a minha média geral no Mackenzie, se eu não me engano, é 9,49. Então, foi isso que foi levado em consideração pro edital, né? No edital fala tudo que eles levam em consideração. Então, projetos de pesquisa é levado em consideração, sua nota geral, que seria o GPA, se você tem alguma DP, matéria, acho que era isso que tinha, mas você tem quantas matérias, se você tiver DP, quantas matérias você está em DP, se você está de acordo com em que semestre você está, se você está num semestre mais avançado, você tem prioridade, porque você já está acabando a faculdade. Então, no edital tem explicado direitinho quanto vale cada coisa para o Mackenzie avaliar. E, enfim, agora sobre voluntariado, esses curriculares. Fora do Mackenzie, eu fazia coisa na escola, então eu já fiz intercâmbio antes, eu fiquei 3 semanas em Nova York, em Fordham, fazendo um curso de cidadania global, e essa foi uma experiência que já tinha no meu currículo,
mas dentro do Mackenzie, eu sou hoje em dia conselheira, mas eu participei do grupo de estudo de Direito Desportivo Empresarial, como membro, depois como coordenação, hoje em dia eu sou conselheira do grupo. Eu participei do grupo de mediação da professora Regina durante um semestre, e acho que são esses os grupos que eu participei no Mackenzie, mas dentro do grupo de sujeito desportivo eu desenvolvi artigos, e, enfim, essas coisas eu fui sempre fui colocando coisas no meu currículo, além, né, de ter o estágio, eu fui colocando esses extracurriculares, então grupo de estudos, postagens que eu fazia pelo grupo de estudos, artigos publicados ou textos publicados em sites esportivos, enfim. Mas no edital tem exatamente o que conta. O que mais conta se você, né, quiser fazer um extracurricular, o que mais conta para isso são os projetos de pesquisa mesmo do Mackenzie. Então, o POP, ou um PIBIC, um PIVIC, que são projetos reconhecidos como projetos de pesquisa. Certo. Por favor, se quiserem mandar mais perguntas, fiquem à vontade. Bem, só... aqui, mais uma. Só agradeceram. No caso, Amanda, eu acho que muitos dos alunos que pensam em fazer o intercâmbio, às vezes se sentem meio intimidados de ir para fora. Então, eu queria te perguntar como é que foi a questão do acolhimento de parte da Duke University com você, que medidas eles tomaram, como você foi recebida nesse sentido, nessa inserção na comunidade acadêmica. Eles mandaram um e-mail antes, como eu falei, eles me conectaram com um brasileiro, o que me ajudou muito, e provavelmente quem vier aqui eles vão conectar com outro brasileiro, porque é um público que eles procuram no LLM, sempre tem brasileiro entrando no mestrado, então provavelmente terá outros brasileiros aqui. Ano passado tiveram 4, esse ano são, contando comigo, 3, então, assim, eles sempre vão tentar conectar, mas em relação à faculdade, quando eles mandaram, né, quando a gente tinha que estar aqui, e antes das aulas começarem, então a gente veio, os intercambistas que chegaram, porque eram 3 meninas novas e um aluno novo para o programa de LLM, eles conversaram com a gente, mostraram toda a faculdade, mostraram tudo que eles podiam oferecer dentro da faculdade de Direito, fizeram um tour completo, né, deram várias dicas, coisas que a gente deveria prestar atenção, coisas que a gente tinha que fazer, enfim, toda essa parte. E aí, em relação aos alunos, era mais no contato das aulas mesmo, ninguém chegou e falou, olha, esse aqui é fulaninho, mas nas aulas os professores sempre pediam para a gente se apresentar, sempre perguntavam, e aí eu acabei fazendo amizades com o pessoal da minha sala. É bem diferente a cultura americana, não isso é da cultura deles, e não é todo o país que é assim. Eles são pessoas um pouco mais frias comparados com os brasileiros, né? A gente está acostumado a receber as pessoas com um calor diferente, né? E aqui não é bem assim. Então, num primeiro momento, me causou uma estranheza muito grande isso, meu Deus, espera, eu não estou no Brasil, as pessoas não vão chegar aqui, me abraçar, me beijar e falar, nossa, que maravilhoso. Mas aos poucos você vai conquistando, né, as pessoas, você vai conhecendo um pouco mais, você vai tendo aula com aquelas pessoas e eles acabam virando seus amigos, ou até alguns viram apenas seus colegas de turma. Mas por ser uma cultura que, né, a gente vive na faculdade, então o pessoal vai muito na biblioteca, estuda bastante na biblioteca, então você acaba tendo esse contato sempre com as pessoas, você acaba conhecendo muita gente, senta junto na biblioteca, e acaba que você vai fazendo amizades dessa maneira, e enfim, não foi um problema, não fiquei excluída, não me senti sozinha em nenhum momento. Eu tive a sorte também de vir com 2 meninas da minha idade, então tem mais uma menina da França e uma menina do México, e a gente acabou, né, se aproximando e se ajudando, né, porque às vezes a gente não sabia muito bem, a gente se perguntava, e se entre a gente não achava uma solução, a gente perguntava para a faculdade, e eles a todo momento, muito solícitos, assim, desde quando eu fui aprovada, eu mandava mensagens perguntando, e às vezes, assim, perguntas que eu achava perguntas burras, mas eu perguntava mesmo assim, porque eu sabia que era melhor eu ter uma resposta concreta do que eu ficar imaginando as coisas, então tirava todas as dúvidas. E eles têm muito material, assim, eles têm um site especial para os alunos intercambistas, que manda, assim, tem todas as dicas da cidade, e, assim, dicas
Não só, onde eu vou morar, tem dicas de restaurantes legais para você ir, dicas do que fazer na cidade. Então, eles têm bem uma estrutura para receber esses alunos internacionais. Perfeito. A Juliana Marques, ela perguntou se você tem algum conselho sobre a carta de motivação. Sinceramente, eu acho que assim, a carta de motivação para mim foi um pouco complicado, porque eu acho muito difícil você escrever meio que se vendendo. Parece que você está colocando elogios só para deixar bonito. Eu acho que a minha carta de motivação eu demorei, acho que assim, 2 semanas para escrever. Eu escrevi um pouco, apagava um pouco, escrevi um pouco, apagava mais um pouco, falava isso aqui não tá bom, tô me vendendo demais, tô me vendendo de menos. É, eu acho que você precisa colocar assim na sua cabeça. Quando você for escrever uma carta de motivação, você tem que se perguntar algumas coisas. Uma delas é: por que eu? Então, por que eu, Amanda, mereço estar nesse lugar? E o que eu, Amanda, posso agregar para esse lugar? Então, quais experiências que eu já tive na minha vida que mostrem que eu mereço estar nesse lugar? Então, porque quando eu viajei para sei lá onde, ou por quando eu fiz um voluntariado em sei lá onde, isso me agregou isso, aquilo, e hoje eu posso aplicar dessa forma na minha vida. Então, como você faz parte por que que tem que ser você o escolhido, né? Você tem que pensar que, mesmo que você esteja se vendendo, tem que ser de uma forma convincente. E, então, acho que faça essas perguntas e veja se elas foram respondidas na sua carta de motivação, né? Por que que é você que tem que estar lá e o que você pode agregar para aquilo? Porque eles não estão procurando só um aluno que se encaixe nos parâmetros, eles estão procurando alunos que vão agregar para o programa deles, que vão agregar para a faculdade. Então, acho que se você fizer nessas perguntas e a hora que você lê sua carta, você falar, respondi, por que que sou eu e por que eu devo estar nesse lugar, já é uma boa carta de motivação. E lembrar, assim, sempre de se introduzir, falar quem você é, de onde você está vindo, enfim. O COI ajuda também, se você tiver alguma dúvida na hora de escrever a carta, eu sei que você pode mandar e-mail para eles, eles dão uma orientada. E os próprios professores do Mackenzie, enfim. Também, se alguém quiser, pode perguntar para mim, eu ajudo, não tenho problema nenhum. Eu pedi sempre pro meu irmão que aplicou para os Estados Unidos, eu sempre pedia para ele me ajudar. Eu sempre mandava para ele a carta e falava: isso está convincente o suficiente? Ou você acha que às vezes você lendo, você fala, ai, não tá tão bom, ou você lendo e fala, nossa, isso aqui tá muito bom, e a hora que a outra pessoa lê, não tá tão bom assim, ou tá excelente, e você tá se desmerecendo. Então, sempre mande para as pessoas, mande para algum amigo, veja se tá convincente para alguém que está lendo e só responder essas perguntas. Por que que tem que ser você e por que você vai agregar para aquele programa? Certo. Bem, eu tenho outra pergunta, na verdade. Você mencionou, né, a questão da carga horária. Agradeceram aqui. Ó, a Valéria Batista perguntou como acessar você, para caso ela tenha alguma dúvida, ela queira falar com você, tem algum contato que você queira deixar. Podem me mandar mensagem. Vou pôr meu número. Tem que ser o WhatsApp, tá, pessoal, no momento. Podem ficar à Perfeito. vontade de mandar mensagem. Bem, no caso, você mencionou a questão da carga horária, mas eu queria saber em relação à metodologia de ensino, assim, você sentiu muita diferença em relação ao Mackenzie, a forma como as aulas são estruturadas? Como é que é, mais ou menos? É bem diferente, mas isso é por uma questão de como funciona aqui, né? Aqui eles têm um negócio chamado Cold Call, que é o terror dos alunos, todo mundo fica, meu Deus do céu, o que é isso? No Mackenzie, a gente está acostumado a ir para a aula, ter a matéria, e tudo bem, você teve a matéria naquela aula, acabou a sua aula, tchau, vou estudar para a prova quando a prova chegar, ou vou estudar, né, durante o semestre até chegar o momento da prova, o momento do trabalho, enfim, o que você for fazer. E aqui não, aqui você tem que ir preparado para a aula. Então, aqui os professores realmente, eles fazem o que, né, eles chamam de sílabas, e lá tem certinho que páginas que você tem que ler, e por aqui ser common law,
você tem que ler casos. Então, que casos que você tem que ler para aquela aula? Porque você não precisa saber que o artigo 30 do código fala isso, aquilo. Você tem que saber que o caso da Amanda em 1980 falou isso, aquilo. Então, aqui você tem que ir preparado para as aulas para ler, com essas leituras. Então, a metodologia é diferente nesse sentido. O professor aqui, ele não vai passar a matéria como a gente tem no Mackenzie, que o professor explica o que aquele artigo significa, ou, enfim, traz uma doutrina ou algo do tipo. Aqui é uma análise mais dos casos, e se você não leu, você vai ficar perdido na aula. Se você não lê o professor não vai ler de novo o que você já leu. Se você, para eles se leu, todo mundo leu. Eles partem desse pressuposto, todo mundo da sala leu e aí eles seguem com a matéria. Não é difícil acompanhar, você tem o bonitinho, o que você tem que ler, para que dia que você tem que ler, então dá super para se organizar e, enfim, dá tempo de pesquisar, e os professores sempre têm o que eles chamam, né, de office hours, então eles sempre têm reservado um horário que você pode tirar dúvidas extras, então se você não conseguiu entender uma coisa ou não conseguiu tirar dúvida durante a aula, você pode, nesses horários extras, conversar com o professor, e os professores sempre estão super solícitos para responder. E, enfim, acho que essa foi a maior estranheza para mim na hora da metodologia, que na primeira semana eu apanhei um pouco, vou confessar, para até se acostumar com essa carga de ter que ler tudo antes, de ter que ir bem preparado para as aulas, principalmente quando eu estava, né, nesse cold call. E, enfim, o cold call é literalmente o professor virar para você e falar assim: Amanda responde isso, aquilo. E, enfim, ninguém vai rir da sua cara, ninguém vai. O professor não vai ficar te zombando se você não souber responder. O professor ajuda você, se você quiser responder. Se você ainda não tiver uma resposta exata, ele vai instigando você a achar a resposta certa. Os professores aqui, nenhum professor vai humilhar você por você não saber a resposta. É normal, às vezes, não saber a resposta, não saber o que está acontecendo. Então, isso não foi uma coisa ruim, mas para se acostumar com essa leitura, se acostumar com vir preparado para a aula, na primeira semana para mim foi um pouco mais complicado, mas depois, agora já, né, estou acostumada, já sei todas as leituras, e, enfim, já estou, para mim já é mais fácil ir para as aulas sabendo as coisas, e já mudou isso um pouco, por exemplo, na minha metodologia de estudo. É uma coisa que a gente não tem no Brasil de ir prontos para a aula, né? Você vai na aula e tem a matéria ali, e aqui não, aqui você parte do pressuposto que você já leu anteriormente, e o professor vai fazer perguntas, vai trazer coisas a partir daquele ponto. Certo. Bem, para quem chegou agora, que vi que tem algumas pessoas falando, não se preocupem, o webinar está sendo gravado, ele vai ser postado no nosso canal do YouTube, vou inclusive enviar o link para vocês aqui no chat agora, International Affairs, então quem não conseguiu pegar a parte inicial, depois pode ver a gravação lá sem problemas, agora estamos tirando dúvidas. No caso, o Miguel perguntou se você poderia falar um pouco dos aspectos financeiros do intercâmbio, então, de forma Claro. geral, assim. Bom, eu não pago o Mackenzie, né? Você só paga a sua matrícula no Mackenzie para vir para cá. Então, para você, né, continuar sendo um aluno do Mackenzie, mas você não paga a mensalidade. E você não paga a mensalidade, o que eles chamam, né, de tuition aqui dos Estados Unidos, você não paga isso. O que você paga é, é o seu plano de saúde e alguns extras, assim, então acesso a livros, biblioteca, acesso ao campus, então eu tenho acesso à academia do campus, aos campos, às quadras, toda a estrutura que eles têm, né, no campus da universidade, você tem acesso, eu tenho acesso não só à biblioteca de direito, se eu quiser estudar na biblioteca da faculdade de administração eu posso, se eu quiser em outras bibliotecas, não tem o menor problema, você tem acesso a tudo isso dentro, né, desses valores. Se eu não me engano, no edital fala mais ou menos esses valores, mas no site de Duke tem exatamente o que é cada valor e eles falam exatamente o que você está pagando. E o extra, assim, o que você paga é a moradia. Então, e suas despesas com alimentação, dá para você não gastar absurdos. O que eu faço é faço uma compra do mês assim e vou fazendo comida ao longo da semana. Na faculdade tem várias comidas que são um preço super acessível, assim, não é nada um absurdo de caro. Eu evito comer em restaurantes, porque restaurante realmente acaba saindo um pouco mais caro.
Então, normalmente, o que eu como é o que eu faço ou alguma coisa na faculdade, enfim. E eles têm uma coisa maravilhosa que o Mackenzie poderia adotar se a gente tivesse aula o dia inteiro, é almoços de graça. Aqui, eles fazem palestras durante o almoço, diversas palestras que às vezes a própria faculdade de Direito organiza, mas muitas vezes são que seriam os nossos grupos de estudos, mas aqui são as sociedades, né? Que fazem, e lá tem almoço de graça, então às vezes eu sempre vou em algum almoço para conversar, e assim, são conversas muito interessantes, eu já fui em várias conversas com escritórios, então às vezes eles trazem advogados de escritórios super grandes e vêm conversar com os alunos, enfim, são várias conversas, como seriam nossa semana de palestras, só que são presenciais e eles dão almoço porque sempre acontece no horário do almoço. Então, isso também é uma coisa super boa. Então, vários almoços meus saíram de graça por causa disso. Mas eu acho que o maior custo mesmo é o custo da moradia. Então, enfim, para quem quiser vir e depois, se quiserem mais informações sobre isso, eu posso passar para vocês, dar dicas de onde morar, onde procurar. Não é. Tem lugares mais baratos, mas tem lugares super caros, então é só saber procurar que você vai achar um valor que está dentro, que pode estar dentro, né, da sua vida financeira. Então, acho que assim, depende muito de onde você quiser morar. É, e tem várias opções de onde morar. Tem lugares um pouco mais perto da faculdade a pé, tem lugares um pouco mais distantes, mas que se pegar um ônibus, você chega no horário, você chega tudo bem. Tem ônibus internos da faculdade, enfim, tem várias opções e posso ajudar também nisso se precisar, para quem quiser vir para cá. Para quem for fazer o Silk, né, que acabou de sair o edital, eu recomendaria pegar um Airbnb, porque é só um mês, então aqui vai ser muito difícil você conseguir um contrato de aluguel de um mês. Então eu recomendaria pegar um Airbnb, aqui tem diversos Airbnb super bons, e enfim, para ficar um mês seria é, a melhor opção. Mas, enfim, acho que de gastos financeiros é uma super vantagem, porque a tuition aqui é extremamente cara, é um valor muito alto, e você está aqui pagando R$ 3.000, que seria, né, a matrícula do Mackenzie, e enquanto, né, os alunos aqui estão pagando US$ 80.000 para estudar. Então, já é um benefício muito grande, e aí você tem esses outros gastos que eu comentei, mas no site tem explicando certinho os gastos que esses valores, quais são esses valores e o que traz. E assim, por exemplo, você paga o seguro-saúde, você tem acesso ao o que eles chamam aqui de Wellness Center. Tem assim, terapia, se você precisar, você pode falar com uma psicóloga, você pode fazer fisioterapia, você pode. Você tem acesso a várias coisas que eles te dão, né? Então, né, você paga esse valor do seguro-saúde e você tem acesso a isso dentro da própria faculdade, sem precisar ir num hospital, sem precisar ir buscar fora da faculdade. Perfeito. Próxima pergunta. No caso, perguntaram se tem alguma dica em relação à carta de recomendação dos professores. Bom, é um requisito ser um professor que te deu aula, então eu conversaria assim com o professor que você teve uma aula que você gostou, que você goste do professor, enfim, não pode ser um professor que você conhece, mas não te deu aula. E na minha carta eu conversei com o professor e a gente, enfim, meio que construiu ela juntos. Mas você pode. O que eu recomendaria é para o professor escrever alguma situação da sala de aula ou alguma situação fora da sala de aula, alguma situação que ele vivenciou com você, ou que ele sabe, né, de você, que te torne uma pessoa diferente das outras. Então, alguma coisa que você falou em aula, alguma coisa que você fez na sala de aula, enfim, como você é como aluno. A carta de recomendação é um professor que te deu aula exatamente por isso, para o professor poder contar como é a Amanda como aluna dentro da faculdade do Direito, como é a Amanda na aula, e enfim, eu conversaria com os professores do Mackenzie, muitos deles fazem cartas de recomendação, assim, há anos, então não seria uma dificuldade,
se você achar achei um professor, mas ele não sabe inglês, você precisa mandar as duas versões, inglês e português. Pede o professor escrever em português e você mesmo traduz. E, enfim, também na carta, outra dica, né, que falaram da carta de motivação, faria isso. Escreva a carta na língua que você achar mais confortável e depois você traduz para a língua, para o inglês ou para o português. Se achar mais confortável escrever em inglês, depois você traduz para o português e vice-versa. Então, acho que converse com um professor que você sabe que teve alguma situação na sala de aula, ou algum professor que você, por exemplo, teve aula com ele, é um professor que te orienta num projeto de pesquisa, professores que você tem um contato um pouco maior e fale, pede na cara dura mesmo, fala, professor, quero ir participar, você pode escrever uma carta de recomendação para mim, se você puder falar disso, disso, aquilo, ou enfim, o que você achar melhor ser dito. Os professores do Mackenzie realmente estão bem acostumados a fazer carta de recomendação, a grande maioria deles já fez para diversos alunos, então eles sabem o que precisa ter, enfim, são mais bem preparados para fazer a carta. É só encontrar um professor realmente que você conheça e que te conheça, né? Não adianta ser um professor que te deu uma aula e você não era uma pessoa, e o professor nem lembra direito quem você é, né? Conversa com um professor que fale, que saiba quem é o aluno e saiba de quem ele está falando. Certo? No caso, fizeram uma pergunta aqui em relação a pagamento. Nesse caso, acho que realmente eu repeti o que você já mencionou. No caso, os nossos programas de intercâmbio convencional, eles não cobram mensalidade, tá? Então, você não paga nem a mensalidade aqui do Mackenzie, nem a da universidade de fora. O que sim é pago é a sua matrícula. Então, todo semestre que você passar no exterior, você tem que fazer a matrícula pelo TIA de novo, agora o novo sistema, para manter esse vínculo com o Mackenzie. No caso de bolsistas, aí não é necessário fazer esse processo, você é colocado como em mobilidade externa, então aí não corre o risco de perder sua bolsa. Quanto à questão de custo de vida, realmente depende do país para onde você vai, se seja para os Estados Unidos, como o Duque, ou qualquer outro, há essa variação. Eu estou mandando aqui no chat a nossa página, onde tem algumas informações gerais sobre o custo de vida de países, vistos, e, enfim, informações úteis. Bem, se não há mais perguntas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse novo programa que a gente abriu junto com a Duke University. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que é o Silk. Vocês estão vendo direitinho? Aí, pronto. O Silk, agora, nesse caso, ele é um programa de verão, né? Então, de 17 de julho a 9 de agosto, da Duke University, Carolina do Norte, onde, como a Amanda já mencionou, vai haver um foco mais geral em relação à imersão na cultura dos Estados Unidos, cultura legal dos Estados Unidos, tá? Então, nós abrimos o edital agora no dia 11, e eu destaco que o edital vai estar aberto para aplicação até o dia 19. Então, tem essa janela um pouco mais curta. Então, aos interessados, eu recomendo que entrem na nossa página do Editais Abertos. Eu mandei no chat já o link, mas aqueles que quiserem dar uma olhada também aqui, informações sobre o curso, tem esse QR Code. No caso, esse é um curso pago, tá? Justamente duas bolsas de 50%, mas também podem ser selecionados alunos que não sejam bolsistas e vão pagando o preço cheio. Então, aqui nós temos os valores, que estão também mais detalhados no próprio edital. Eu vou mandar o link do edital mais uma vez aqui no chat. Só um momento. Para vocês possam acessar. Só um segundo. Juliana, eu já respondi essa pergunta, mas no caso eu continuo respondo de novo, não tem nenhum problema. Só paga a matrícula, tá? Você não continua pagando mensalidade do Mackenzie. Você não paga de nenhuma das duas instituições. No caso do Silk, ele é pago, é um programa diferente do nosso intercâmbio convencional. Então, eu destaco isso. Vou puxar o link aqui. Segue o link do edital do Silk, aqui para quem tiver interesse, quiser dar uma lida. Lá está tudo muito detalhado como funciona o programa, como é o processo seletivo. Vou enviar também um folder da própria Duke University falando sobre o programa, para quem quiser dar uma olhada.
Segue aqui também. E, bem, eu acho que é isso por hoje. Amanda, muito obrigado pela sua presença, por sua disponibilidade, por compartilhar sua experiência conosco. Com certeza foi muito enriquecedor. E espero que tenha despertado aí o interesse em nossos alunos em ir para fora e ter essa experiência internacional. Obrigada a vocês por me convidarem. Só teve uma pergunta a mais aqui que eu vou responder. O curso do Silk, o custo do curso é porque esse curso é um curso pago e é diferente, como o Santiago falou, das mobilidades acadêmicas que você mora 6 meses ou um ano fora do Mackenzie. Então, é um curso de verão que acontece aqui na faculdade todo ano e ele é um curso que o Mackenzie conseguiu um desconto para os alunos. E, enfim, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, não só no webinar, mas a oportunidade de estar estudando hindu pelo Mackenzie realmente é um privilégio poder ter essa experiência que nem todas as faculdades oferecem. E sim, o meu WhatsApp está no chat, então quem quiser me mandar mensagem, tiver alguma dúvida durante o processo seletivo, principalmente da mobilidade acadêmica para Duke, eu posso ajudar no que for preciso. Do Silk, eu não sei tantas informações, mas tem um pessoal aqui que já fez, enfim, eu posso, claro, ir atrás das informações se forem perguntas mais específicas, mas também podem mandar perguntas, porque o prazo do edital é um pouco menor, o prazo de aplicação para vir para a mobilidade acadêmica é um pouco maior, então tem mais tempo para vocês se organizarem e buscarem todos os documentos. Lembrando que os editais são realmente bem detalhados em relação a que documentos vocês precisam ter, então leiam eles e já vejam que documentos demoram mais tempo. Recomendo vocês verem se precisa de prova de inglês, porque às vezes as provas não têm todos os dias, todos os horários, então para vocês correrem atrás dessas coisas e principalmente documentação de vistos e passaportes e não só para vir, não só para esse tipo de mobilidade, mas qualquer mobilidade acadêmica, vejam os documentos que demoram mais tempo para ser adquiridos do que, por exemplo, carta de motivação, carta de recomendação, que é uma coisa que você consegue fazer um pouco mais rápido, você não tem toda uma burocracia por trás. Eu destaco também que, para não perguntar apenas para a Amanda, mas no caso aqui na COI nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida, mandem um e-mail para o coi.alunos@mackenzie.br, que lá vocês serão atendidos e nós vamos sanar as suas dúvidas, no caso. Tá certo? Bem, Amanda, muito obrigado mais uma vez. E acredito que seja isso, gente. Uma boa tarde a todos. Até mais.